Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família, passando para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. E a nossa esperança é que a Palavra de Deus, que é viva e ela é eficaz, ela possa alcançar o seu coração, que ela possa trazer a mudança necessária para a sua vida, o seu coração, a sua família. Eu quero pensar com vocês por alguns instantes no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 3 e o verso 4. Na terça-feira, quem esteve presente no culto de oração, na minha abordagem eu falei um pouco sobre a importância do jejum, a importância de fazer um propósito com Deus e jejuar em prol daquele propósito. O texto que eu vou ler com vocês, ele nos diz o seguinte: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui. Neemias, ele recebe uma notícia de Hanani e de alguns homens que estavam com Hanani, que vieram de Judá, e contam a Neemias como estava a situação em Judá, em Jerusalém, ao ponto desta situação ter mexido profundamente com Neemias. Neemias, ele ficou profundamente abalado, ele ficou preocupado com toda a situação das notícias que ele acabara de receber. E aí nós vamos ver dos versos 5 em diante até o final do capítulo 1, nós vamos ver que Neemias, então, ele ora. Neemias coloca diante de Deus aquela situação que Jerusalém estava vivendo. Mas Neemias, ele pede a Deus que Deus perdoe, o pecado dos servos dele, que Deus tenha misericórdia da vida dele. Ele fala no verso 5 ainda, que Deus, ele é um Deus grande e temível, é um Deus fiel à aliança, e um Deus misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos mandamentos do Senhor. Então Neemias, ele, ao falar isso, ele relembra quando Salomão construiu o templo e dedicou o templo ao Senhor, e Salomão disse que de onde, se porventura Israel viesse a pecar contra o Senhor e fosse levado em cativeiro, e que lá do cativeiro eles se lembrassem do Senhor e orassem aos Deus dos céus, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus iria
se lembrar deles, iria perdoá-los. Uma aliança que Deus tem com Israel. Ele não tinha uma aliança que ele tem com Israel, com o povo de Israel. Então Deus manteve e mantém essa aliança até hoje. Então Neemias, ele fala isso: olha, Senhor, tu és um Deus grande, tu és um Deus temível, tu és fiel à tua aliança, tu és misericordioso. E Neemias vai descrevendo aqui, nos versos seguintes, falando, que os ouvidos do Senhor estejam atentos, que os olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Mas notem que lá no verso 4, o que Neemias fez? Neemias vai dizer, o texto vai dizer que ele sentou, eu sentei-me, e ele chorou. Ele chorou. Aí eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você que ouve a nossa reflexão diariamente, você tem sentado e lamentado? Você tem chorado por alguma situação? Ou as suas lágrimas já secaram? Você tem chorado por sua família? Você tem chorado pela salvação daqueles que ainda não aceitaram a Jesus? Você tem chorado pela nossa nação? Você que é um servo do Senhor, você que é uma serva do Senhor, você tem chorado pela nossa nação, chorado pela sua família, chorado pela salvação da sua família? Isso diz mais: eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Esta tem que ser, meus irmãos, a nossa postura. Uma postura de passar dias em lamento diante do Senhor. E lamentar aqui não é reclamar da vida, não. A situação está difícil, não é reclamar da vida, não, meu querido. É se derramar diante do Senhor, é se lamentar aos pés do Senhor. Você já passou dias lamentando diante do Senhor, jejuando e orando? Uma das coisas que eu falo sempre é que você precisa buscar o Senhor. Você não pode ficar sem orar. É inadmissível um crente que não ora. Não consigo entender um crente que não ora, que não lê a palavra de Deus. Não busca o Senhor, não se derrama diante do Senhor. Sinceramente, meu querido, eu não consigo entender. Se isso acontece com sua vida, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Nós precisamos passar dias orando. Enquanto nós ficamos, às vezes, nós oramos 10, 15 minutos, parece que é uma eternidade. Quando você bota seu joelho no chão para orar, se a oração demorar muito, logo o seu joelho cansa. Por quê? Você não está acostumado a se prostrar diante do Senhor, a botar a cara no chão, a cara no pó e buscar o Senhor. Então Neemias aqui ele vai descrevendo, ele vai falando para Deus os atributos de Deus, ele vai colocando expressando isso para Deus, ele vai pedindo: Senhor, perdoa o pecado do teu povo. Verso 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então Neemias ele faz confissão pelo povo de Israel. Nós pecamos contra o Senhor, nós agimos de forma corrupta contra o Senhor, não obedecendo aos mandamentos e à aliança e aos decretos e às leis que o Senhor deu a Moisés, teu servo. Então Neemias vai colocando tudo isso aqui diante de Deus, vai falando com Deus, vai contando, vai se lamentando diante de Deus, abrindo o coração dele para Deus, tamanha preocupação que ele estava. E aí ele vai dizer, lá já no finalzinho do capítulo 1, estes são os teus servos, o teu povo,
tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ou seja, Neemias, ele ia diante do rei, ele ia pedir ao rei Artaxerxes que o liberasse, que deixasse ele ir até Jerusalém para reconstruir os muros. E ele faz esse pedido para o rei. E o rei então concede aquilo que Neemias pediu para ele. O rei falou para ele assim: rapaz, tu parece que está doente, teu semblante está diferente. O que está acontecendo? Já no capítulo 2. E Neemias então conta para o rei e pede autorização. E o rei fala para ele assim: mas você vai voltar quando? Neemias marcou data. Marcou data para voltar. Na nossa vida, nós temos que aprender a buscar o Senhor, orar constantemente, jejuar e nos nossos compromissos, botar data, marcar. Tal tempo eu vou, tal tempo eu faço, tal tempo eu volto. E precisamos honrar nossa palavra. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que Ele nos ensine a depender dEle completamente para toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.